Alô, Diversos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos no nosso terceiro episódio sobre construção de mapa. Como eu falei nos dois episódios anteriores, esse episódio serve mais para a gente fazer a introdução do mapa e trazer alguns elementos mais básicos nessa construção um pouco mais manual, um pouco mais no freestyle, beleza? No episódio de hoje nós iremos falar sobre rios, lagos e um pouco sobre a costa, trazendo alguns elementos importantes sobre aonde e como colocar e também alguns outros elementos importantezinhos sobre algumas composições e algumas regrinhas, beleza? E uma dica bem da hora para você construir uma costa bem legal, desde o mais simples até um pouco mais avançado, beleza? Então, sim, bora! Alô, Libiders! Então a gente vai continuar aqui no nosso terceiro episódio, mas dessa vez falando um pouquinho sobre a costa, um pouco sobre os rios e lagos e algumas outras coisas interessantes que vão ser de grande importância para a construção do seu mapa, beleza? Então já estamos aqui na continuação, como vocês podem ver, eu até já deixei já rascunhado onde vão ficar os rios e alguns lagos, porque é importante você já ter um planejamento quanto a rios, lagos e principalmente sobre a sua composição. Por quê? Porque a ideia é construir um mapa que beira um pouco mais para o realista. É interessante, então, você ir seguindo algumas regrinhas sobre rios, beleza? Como, por exemplo, rios, eles não abrem, eles se juntam, ele vai do maior para o menor. Obviamente, estamos fazendo algo mais fantástico futuramente, caso vocês queiram fazer também um mapa mais fantástico, a gente pode ir fazendo e quebrando algumas regrinhas, beleza? Mas a gente está como o começo dessa introdução aqui sobre mapas, esse primeiro momento de mapa para vocês, é importante a gente ir seguindo algumas regrinhas, beleza? Vocês podem até ver um pouquinho aqui embaixo que o rio está abrindo, mas aqui a gente vai fazer um delta, que é o único momento onde tecnicamente se pode fazer uma abertura, porque não é a separação de rios, mas sim existe um fator natural para isso, beleza? Então, eu vou fazer hoje para vocês alguns rios e lagos, ensinar algumas dicas interessantes e depois ensinar um pouquinho sobre uma questão do contorno, de como a gente vai fazer as costas, beleza? Então, eu vou seguindo aqui e eu já, como eu falei para vocês, rascunhei aqui onde vai ficar cada uma das coisas. Enquanto eu vou passando por cima já os nossos rios e lagos, eu já vou trazendo para vocês alguns pontos importantes e interessantes sobre aquilo que a gente vai fazendo. Então, o primeiro ponto importante quando a gente vai fazer os rios é entender que sempre os rios vão do maior para o menor, ou seja, de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Então, de preferência, se você não tem muita noção de onde os rios eles podem nascer, de preferência, nascer nas montanhas, 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 mais dois aqui e um aqui em cima. Eu basicamente coloquei os que nascem mais sobre as montanhas para ficar mais fácil a visualização, tá? Então, de primeiro ponto, nós temos aqui o rio que vai para as montanhas e chega aqui até o final. E um outro rio que também nasce das montanhas e vai e se junta aqui. Um ponto legal que você pode abordar também é colocar a grossura do rio no seu mapa. Como por exemplo, como vocês podem ver, o rio ele se junta aqui. Então, você pode fazer uma linha um pouco mais grossa aqui, representando que sim, existe uma junção de águas e o rio fica mais grosso nesse ponto, tá? Então, seguindo aqui, nós temos um outro rio que vai descendo aqui até o final, beleza? Um outro ponto que eu coloquei aqui é que, como vocês podem ver, tem um rio, lago, lago e rio. O que é interessante? Sempre quando a gente for fazer a conexão de lagos com rios, é importante saber que a quantidade de água que entra tem que ser igual à quantidade de água que sai. Porque se for muita água que entra e pouca água sai, o lago aumenta. Se por acaso a água que sai é maior do que a quantidade de que entra, o lago seca. Então, a ideia é que sempre a quantidade seja constante, ou seja, você pode até colocar 2 ou 3 rios que enchem esse lago, mas a quantidade de água que sai tem que ser igual, seja por evaporação, seja por entrada de capilaridade, seja
entrando numa floresta, então a floresta ela supra essa quantidade de água puxando para dentro, mas você tem que ter essa ideia de que a quantidade de água que entra tem que seguir a mesma quantidade de que sai, beleza? Então eu vou fazer aqui um riozinho que entra num lago e esse lago dá para um outro lago e por consequência chega aqui até o final. Então nós já temos já nesse continente já aqui a nossa separação de rios, beleza? Seguindo aqui para o outro lado do outro continente, nós vamos ter algumas diferenciações entre um ponto e o outro, beleza? Então, primeiramente aqui, como eu falei para vocês, a ideia principal é seguir com o nascimento do rio num continente. Mas se vocês forem ver aqui, não nasce em nenhum lugar tecnicamente. Por quê? Eu quero fazer que tenha uma floresta aqui, onde a nascente ela vem dessa floresta. Então não tem problema colocar ela surgindo do nada, porque tecnicamente não está surgindo nada. Futuramente irei colocar uma quantidade de água aqui. Eu vou colocar aqui um lago. Como vocês podem ver, esse lago aqui, ele não tem algo que entra ou algo que sai, porque a ideia é que seja um oásis. Eu defini depois que eu terminei o outro episódio que sim, aqui vai ser um deserto, então eu quero que seja um oásis aqui, que depois quando eu for fazer a vegetação, vou colocar uma identificação aqui que tem esse oásis aqui. Então, aqui vai ser o brotar de da água, beleza? Então, continuando, nós temos aqui, seguindo o rio aqui, que vai até o final, que vem da outra montanha, e aqui novamente de um outro ponto, que tecnicamente não iria surgir de nenhum lugar, mas no fim das contas sim, eu também vou colocar uma parte de floresta aqui também, que é interessante essa descida. E para terminar nossa parte mais de viária, né, de hidroviária, eu vou fazer aqui esse delta. Eu queria colocar esse delta para começar porque às vezes é interessante colocar algumas identificações diferentes para que vocês entendam alguns pontos diferentes na hora da confecção do mapa, beleza? Então eu irei colocar aqui esse deltazinho aqui. É interessante porque para a formação de um delta, alguns fatores têm que ser pré-requisitados, né? Então, a ideia é sempre a gente ter essa questãozinha aqui, beleza? Agora, quando a gente fala sobre rios e lagos, basicamente ele é muito simples. Poderia acabar o episódio dessa forma, porque a parte mais importante na hora de construção de rios e lagos é você entender como eles funcionariam. Mas, como isso já foi feito previamente na hora da construção, não foi mostrado como eu montei isso na minha cabeça. Então, a construção em si, ela é rápida. Agora, eu queria trazer para vocês umas dicas de como fazer a parte da costa, né, como a gente poderia representar a parte da costa. Então, eu vou trazer aqui para vocês 3 exemplos bem legais que vocês podem construir no seu desenho. Ok? Vou trazer aqui, eu trouxe um modelinho para vocês já verem. Tá? Então, eu trouxe aqui 3 modelos. O primeiro modelo, esse aqui tracejado, ok? Onde simplesmente você vai fazendo o contorno, porém como se mostrasse ondinhas, como se fosse o mar batendo nessa construção rochosa, que é basicamente o que nós vamos fazer hoje, porque o terceiro modelo é um pouco demorado. Então eu vou deixar, obviamente, aqui para vocês, vou mostrar, porém a gente vai fazer um esqueminha um pouco mais simples nesse começo. Caso você já tenha uma habilidade de desenho maior, quando eu for mostrar o terceiro ponto, você dá uma pausa no vídeo, dá uma printada na tela e vê mais ou menos como é feito, mas eu vou explicar bonitinho, beleza? No segundo ponto, é algo mais simples, onde você simplesmente tem o contorno do seu continente, tá? A diferença básica entre o primeiro e o segundo, obviamente, que é além da linha, é que o contorno você pode fazer várias ondas de contorno, porque a ideia é você mostrar a profundidade das coisas. Como alguns mapas eles aparecem com a questão
da topografia, onde você vai tendo os contornos, onde ele mostra os tamanhos diferentes, nesse caso funcionaria da mesma forma, beleza? E já pegando então aqui o terceiro modelo, é o modelo mais que tende para o realista. Eu até vou deixar aqui, levantar um pouquinho aqui para vocês observarem, aonde se aproxima bastante da ideia do pontilhado do primeiro, porém ele mostra uma ideia mais cartográfica aqui, onde você vai fazendo várias linhazinhas de tamanhos diferentes, de distâncias diferentes, fazendo esse contornão em volta. Então, primeiro você faz a linha, como no estado 2, onde você faz o contorno aqui sem nenhum problema, mas depois vocês fazem as linhas paralelas, fazendo esse percurso aqui, beleza? Então, no nosso mapa, a gente vai fazer o primeiro estilo, né? Que é o estilo aqui das ondinhas, que vai ficar um pouco mais rápido, um pouco mais fácil de vocês observarem de uma maneira mais rápida e geral. E, claro, obviamente, se você quiser, você faz aqui esse terceiro modelo, que fica realmente muito mais bonito, porém, ele vai dar um pouco mais de trabalho, então se você vai da sua vontade, beleza? Vou deixar até aqui novamente, aqui próximo, para você dar um print na tela, para você ter esse modelinho aí para vocês, beleza? Então, desculpa por ficar dando o foco e o desfoco da câmera, mas ainda não consegui montar um setup bonitinho que ele consiga fazer uns autofoco bonitinho porque é o meu celular que está fazendo essa gravação aqui da tela, beleza? Então, eu vou dar aqui uma cortadona e eu volto já quando todo o continente de um lado já estiver pronto, para que vocês consigam ter uma visão um pouco mais finalizada de como vai ser. E depois eu volto para fazer alguns pedaços aqui para vocês, beleza? Então, eu já volto daqui a pouco com o lado direito já finalizado. Então, como vocês podem ver, aqui esse primeiro lado ele já está completo, já causando já um efeito diferente, já dando um pouco mais de corpulência para o seu mapa. Então, basicamente, o que você vai fazer aqui depois é exatamente no outro lado. Então, o que você faz é fazer o contorno traçadinho, bonitinho, com tamanhos diferentes de linhas, fazendo todo o contorno. Depois, no final, faz uma segunda camada de linhas, aonde você vai fazendo intercalado tanto os tamanhos das linhas, quanto as partes que vão aumentando e diminuindo sobre essa questão, beleza? Então eu vou novamente fazer um corte aonde vocês já vão ter já todo esse lado aqui finalizado, e com isso a gente vai terminando a nossa estruturação de mapas hoje, beleza? Então, novamente, se vocês quiserem ir seguindo, vocês podem fazer essas três formas diferentes. Particularmente, eu acho a terceira muito mais bonita, porque ela dá essa ideia tanto de mapa mesmo, uma coisa que dá bem mais caprichado, porém, estou fazendo esse segundo de marzinho, essas pequenas ondinhas, para facilitar um pouco a vida de vocês, beleza? Então, novamente, vou fazer um corte e vai estar completo o outro lado também, beleza? Então, fica aí. Então, galera, eu já voltando aqui já com já o mapa terminado, como vocês podem ver as ondinhas espalhadas pelo mapa como um todo. Então, com isso, vocês podem ir completando dessa forma, deixando o seu mapa que aos poucos vai se transformando naquele mapa que você vai ter aquele prazer. Então, novamente, só para dar aquela terminada, você pode então construir as costas do seu continente das três maneiras. A primeira maneira mais simples, a segunda mais minimalista e a terceira indo para uma coisa um pouco mais profissional, porém com uma qualidade visual um pouco maior, que dá um ar um pouco maior de parte cartográfica. Beleza? Então, no nosso próximo episódio, eu irei falar sobre as florestas e algumas vegetações para a gente já ir construindo já no nosso mapa, beleza? Então, obviamente, a gente já vai sabendo mais ou menos aonde a gente quer fazer as florestas, as planícies, os desertos, onde também vai ter um episódio específico para colocar alguns desses elementos aqui, beleza? Então, com isso a gente vai fazendo. E novamente, reforçando, caso vocês gostem desse sistema que eu estou fazendo, eu posso trazer outros vídeos
com mais profundidade outras ferramentas interessantes, alguns programas, alguns aplicativos e algumas formas um pouco mais detalhadas para a construção do seu mapa. Incarnate, o Gplage ou outros pontos importantes, ok? E no final dessa empreitada do mapa, se vocês quiserem, eu posso também fazer uma live onde a gente vai construir um mapa junto, onde a gente vai tendo alguns elementos e vocês do chat vão colocando alguns elementos que a gente seja interessante ir construindo no nosso mapa, beleza? Usem e abusem das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!